a Madame Morte. Olá, amantes do terror e do sobrenatural. A escravidão foi sem dúvidas uma página sinistra e perturbadora da história humana. Muito sangue e sofrimento resultou dessa prática diabólica. Incontáveis personagens macabros se beneficiaram às custas da dor de seus semelhantes, criando contos reais de terror. Nesse vídeo veremos uma dessas figuras notórias e suas horrendas atrocidades. Hoje, vamos explorar a sombria e perturbadora história de uma das figuras mais aterrorizantes de Nova Orleans, Madame Delphine LaLaurie. Conhecida por sua aparência elegante e sua posição respeitável na alta sociedade do século XIX, poucos poderiam imaginar os horrores que ela escondia por trás das paredes de sua mansão. Prepare-se para conhecer uma história de crueldade, segredos e, claro, os ecos dos fantasmas das vítimas de Madame LaLaurie. Marie Delphine McCarthy nasceu em 1787 em uma rica família da elite de Nova Orleans. Desde cedo, Delphine foi acostumada ao luxo, ao poder e ao prestígio. Ela casou-se pela primeira vez ainda jovem, mas logo ficou viúva. Após um segundo casamento, finalmente se casou com o renomado médico Leonard Louis LaLaurie. Juntos, eles se estabeleceram em uma luxuosa mansão na Royal Street, que, na época, era símbolo de riqueza e status. À primeira vista, Madame LaLaurie parecia a anfitriã perfeita. Ela organizava bailes grandiosos, era sempre vista em eventos sociais e parecia cuidar muito bem de sua propriedade. Porém, os moradores de Nova Orleans começaram a notar comportamentos estranhos. Havia relatos de gritos abafados, pedidos de socorro e até mesmo aparições de servos que pareciam doentes e maltratados. Dizem que certa vez, uma jovem escrava caiu misteriosamente do telhado da mansão e morreu ao tentar escapar da ira de Madame LaLaurie. O que a alta sociedade não sabia ou fingia não ver era que a mansão de Madame LaLaurie era um verdadeiro cenário de horror. Em 1834, um incêndio misterioso na cozinha revelou uma verdade macabra. Quando os bombeiros chegaram, encontraram um quarto escondido que parecia uma câmara de tortura. Corpos mutilados, escravos acorrentados em posições de extremo sofrimento e prisioneiros em condições desumanas. Segundo relatos da época, algumas vítimas tinham membros quebrados e presos de maneira a impedir qualquer movimento. Há registros históricos que descrevem práticas de experimentação e mutilação, como remover partes do corpo ou realizar intervenções cirúrgicas sem anestesia. Por exemplo, algumas vítimas foram encontradas com membros quebrados e reposicionados em ângulos anômalos, como se fossem transformadas em criaturas por meio de experimentos cruéis. Essas práticas indicam uma crueldade extrema, com o objetivo de causar dor e humilhação. Um dos castigos mais famosos atribuídos a Madame LaLaurie envolve o terrível tratamento dado a uma mulher escravizada que supostamente trabalhava como cozinheira em sua mansão. A história conta que LaLaurie mantinha essa mulher acorrentada ao fogão por dias, privando-a de comida e água, forçando-a a suportar o calor extremo enquanto preparava as refeições. Outro caso infame é o de uma jovem garota chamada Lia, que teria acidentalmente puxado o cabelo de Madame LaLaurie enquanto penteava. Como punição, LaLaurie a teria perseguido pela casa com um chicote, até que a jovem, em pânico, se jogou de uma janela para escapar da brutalidade. Esse incidente gerou suspeitas entre os vizinhos e autoridades, que começaram a questionar o tratamento dispensado aos escravizados na mansão. O rumor sobre os métodos de tortura de Madame LaLaurie rapidamente se espalhou. Testemunhas disseram que ela experimentava torturas horríveis. Alguns escravos eram mantidos em pequenas jaulas, outros tinham seus ossos fraturados e deixados para morrer em agonia. Ela realizava mutilações grotescas, como costurar os lábios e os olhos das vítimas.
Quando a verdade veio à tona, os cidadãos de Nova Orleans ficaram horrorizados e invadiram a mansão, destruindo tudo o que encontraram. Mas Madame Lalaurie conseguiu fugir. Ela desapareceu e nunca mais foi vista novamente. Mas a história da mansão Lalaurie não termina aqui. Muitos acreditam que os espíritos das vítimas de Madame Lalaurie ainda vagam pelos corredores. Com o passar dos anos, a mansão tornou-se uma das casas mais assombradas de Nova Orleans. Visitantes relatam ouvir gritos, passos e até mesmo ver aparições das vítimas. A própria Madame Lalaurie, dizem alguns, ainda ronda o local, condenada a viver entre os horrores que criou. Sua história é uma lembrança sombria dos horrores que o ser humano pode infligir em nome do poder e do sadismo. Madame Lalaurie é o retrato do sadismo e da maldade humana em seu grau mais perturbador. Ela é a prova de que existem pessoas que se valem de seu poder social e riqueza para torturar e tratar outros seres humanos como objetos de um prazer doentio e demoníaco. A famosa Madame era o puro mal encarnado. Então, da próxima vez que você caminhar pelas ruas de Nova Orleans, lembre-se de que algumas sombras nunca desaparecem. A mansão Lalaurie permanece como um marco de terror e uma lembrança viva dos segredos sombrios que uma aparência refinada pode esconder. Afinal, até onde vai a maldade humana quando ninguém está olhando? Gostou do vídeo? Deixe o like para fortalecer o canal. Se inscreva e ative as notificações. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos amantes de histórias macabras. Até a próxima, e que os espíritos te sigam.